Grande turma, vamos começar esta nossa aula de 11 de janeiro de 2022 do nosso Direito do Trabalho 1, DIT 105, né? E correspondente ao segundo semestre de 2021. Nós estamos olhando os contratos individuais de trabalho, que são a peça fundamental da relação de emprego. E por que eu frisei relação de emprego, ao invés de falar do próprio direito do trabalho e tal? Porque o direito do trabalho é feito visando o contrato, é feito visando a relação de emprego, quer disciplinar a conduta das pessoas exatamente quando envolvidas nessa relação de emprego. E, por ser relação de emprego, já traz implícito o comando jurídico trabalhista. E esse comando jurídico trabalhista é um compêndio de normas que estão em fontes das mais diversas origens. A principal delas é a CLT, mas nós temos, como já estudamos no meio das fontes, várias outras origens de disciplina de conduta, imposição de conduta dentro das relações de emprego. E por que eu estou falando desse jeito, que se aplica esse direito na relação de emprego, principalmente o contrato individual de trabalho? Porque esse contrato como eu disse, é o compêndio dos comandos de conduta que o direito do trabalho como um todo reúne para condicionar a nossa conduta, o nosso próprio comportamento durante a realização da relação de emprego entre nós, enquanto partes formadoras e realizadoras dessa relação de emprego. Então, vou passar agora daquela introdução ao contrato, o que ele é, como que funciona, qual o papel dele na relação de emprego, que daí, ante esse papel, é que eu falei que ele é a peça fundamental da relação de emprego, mas aqui, obviamente, ele não participa das fundações do direito do trabalho, que essas estão abaixo da linha do solo, porque é na linha do solo que a Constituição Federal, no caso, recebe a seiva que a nossa sociedade, que a nossa cultura, que a nossa economia trazem para nutrir a conduta dentro do direito do trabalho. Ou, melhor ainda, dentro das relações jurídicas trabalhistas. E aí, eu já expliquei antes, já detalhei bastante que o contrato de trabalho funda a relação de emprego, disciplina essa relação através das normas básicas, das normas fundamentais, como eu disse, do contrato, aplicáveis a ela. E traz também e convida para ser aplicado a ela todo o ordenamento jurídico trabalhista. Quer dizer, todas as normas que incidem sobre o comportamento das partes de uma relação de emprego. E por que eu tenho hora que falo conduta e tem hora que falo comportamento? Já expliquei para vocês também que a conduta é a exteriorização, é o ponto final de uma composição mental do meio de vida da pessoa em sociedade. Aqui, no nosso caso, meio de vida de uma pessoa em sociedade, quando esta pessoa está incluída no setor jurídico trabalhista da mesma sociedade, porque
ou está tomando a força de trabalho de outro para aplicar nos seus objetivos e nos seus interesses, ou é esta outra pessoa que está fornecendo a sua energia de trabalho para que aquela primeira a receba cristalizada nos produtos que o empregado, a segunda pessoa, produz. Pois bem, o contrato é que deflagra esta composição entre os interesses e os objetivos das duas partes para tornar uma delas empregador e a outra delas empregada. Isto eu não vou cansar de dizer para vocês nunca, porque é a noção básica, é a noção essencial formadora da relação de emprego e, portanto, atratora ou atrativa da disciplina do direito do trabalho, que ele tem esse nome de direito do trabalho exatamente porque se impõe a essa relação individual de trabalho. Mas a relação é uma abstração. A relação existe enquanto estamos nos comportando de maneira relacional, enquanto estamos realizando aqueles atos que constituem a relação de emprego propriamente dita. Então, como é que eu vou falar que eles compõem, que um direito disciplina, que o comportamento realiza, concretiza? De uma maneira muito simples. A relação é uma abstração jurídica que qualifica, que determina, que identifica a forma como eu vou me comportar em relação ao outro, já que eu desejo dele a realização de um interesse meu. Seja o interesse desejado pelo empregado, que é o de receber salário, seja o direito desejado pelo empregador, que é o de receber a força de trabalho, a energia vital, cristalizadas em um determinado objeto, em uma determinada conduta, em uma determinada vantagem capaz de realizar o seu interesse trazido para dentro daquela relação de emprego. Pois bem, neste caso, nós temos, então, o que eu me propus a explicar agora foi a diferença, ou por que eu uso diferentemente as palavras comportamento e conduta. E eu estava falando que a conduta vem de uma formação psíquica desejosa, de uma formação psíquica ambiciosa para o mundo em que ela pode se realizar. Esta formação psíquica começa lá nas entranhas da consciência humana, no momento em que ele se conscientiza de alguma coisa que pode existir na sua relação com o mundo, ou melhor ainda, na sua posição dentro desse mundo. Por estar dentro do mundo, por estar participando da sociedade humana nesse mundo, por estar participando de um grupo humano em especial, com uma determinada forma de viver, que engloba aí a ideologia, a cultura, enquanto formas de ver, utilizar e reformular e modificar o mundo. Por isso é que a aplicação da força de trabalho é uma modificação do mundo, igual todo trabalho. E a pessoa quer modificar o mundo por quê? Porque ela tem uma necessidade e saiu para o mundo para procurar a forma de realizar essa necessidade. Esse saiu para o mundo aqui pode ser sair de Portugal e vir descobrir o Brasil num pretenso caminho para as Índias, como fez Pedro Álvares Cabral. Ou pode ser eu sair daqui da frente desse computador e ir ali
na copa da minha casa, beber um copo d'água. Eu não vou fazer isso, porque eu já trouxe a água para cá para ampliar e organizar melhor o meu tempo de convivência com vocês. Então, o homem se voltou para o mundo e no mundo identificou, ou supôs que está identificada, uma realidade capaz de suprir aquela necessidade dele, aquela carência que ele tinha. E aí se propôs a conquistar, a realizar o seu impulso para esta coisa capaz de satisfazê-lo, de amenizar-lhe a necessidade. Este impulso dele para esta coisa é o seu interesse. Porque o interesse, ao contrário da vontade, nos liga àquele objeto pelas possibilidades que ele tem de, realizando esse interesse nosso, nos eliminar ou diminuir a necessidade que estamos tendo do mundo naquele momento. Então, a necessidade ensejou um olhar para o mundo. Este olhar para o mundo resultou no interesse de determinada utilidade desse mundo. E aqui eu estou introduzindo uma palavra nova, utilidade. Nova, sim, na aula de hoje, porque na época que eu expliquei essas coisas todas, eu já deixei essa palavra também consagrada como utilizável na dinâmica do direito do trabalho. O sujeito tinha aquele interesse que, primeiro, o movimentou para o mundo. Segundo, ao encontrar algo que pode realizar esse interesse, que vai satisfazer aquela necessidade anterior dele, ele descobriu nessa coisa a utilidade. A utilidade é exatamente essa possibilidade de realização do interesse, satisfação da necessidade, a partir da coisa que ostenta a qualidade, que ostenta a possibilidade de zerar nosso interesse, de realizar esse interesse. Por isso é que a gente fala realizar o interesse e satisfazer a necessidade. Mas então, o meu interesse vai se prender àquela coisa pela utilidade que ela aparenta ter, que ela ostenta no meu entendimento. Posso até estar errado, posso estar querendo pôr açúcar no meu café, ver lá uma vasilha dessas de mesa que tem sal. Mas eu olho assim rapidamente, acho que é açúcar e despejo o sal no meu café. A coisa que é a vasilha onde está o sal e o próprio sal ostentam uma aparência de que tem a possibilidade, de que tem o poder, de que tem a natureza químico-física ou físico-química de adoçar, de que tem paladar doce, de que vai tornar meu café mais palatável, mais agradável para ser bebido. Mas não tem, porque aquilo foi uma mera aparência que me impressionou na hora em que eu confundi o sal com o açúcar. Então, não existia utilidade no objeto, porque a utilidade é uma característica que eu vejo no objeto com a capacidade, com a possibilidade, melhor dizendo, de realizar meu interesse. De fazer, então, com que aquele interesse, por realizado, deixe de existir. E aí, essa formação psíquica que vem lá de dentro, lá dos confins da minha consciência,
já beirando ou já começando a se introduzir no inconsciente, que não forma vontade, nem desejo, nem interesse nenhum, exatamente porque ele é inconsciente. E apenas lá na psicanálise, lá nos ramos do estudo da humanidade, do homem, melhor dizendo, só lá nos refolhos dessas ciências psíquicas é que nós vamos estudar interesses inconscientes. Freud foi mestre em descobrir esses interesses e a maneira da elucubração mental, psíquica, que os forma e os exterioriza dentro do próprio aparelho, dentro da própria estrutura mental humana, para que os órgãos dos sentidos e os órgãos da consciência, os comportamentos conscientes, assumam para si esses aspectos inconscientes de desejos, vamos dizer assim, inomináveis. Então, forma-se aquilo tudo e, ao subir para a consciência nossa, sei lá se a consciência está nos cabelos ou é na unha do pé, se sobe ou se desce. O fato é que, para atingir, aí não mostrou pelo menos a direção, para atingir a nossa consciência, ele vem se filtrando, se disciplinando na passagem, na elaboração pelo nosso aparelho psíquico. Aí, com isto, ele vai usar coisas da ideologia, coisas das convicções, das crenças sociais, coisas da economia, coisas da minha formação familiar, da minha educação, da minha cultura, da minha posição no mundo. Tudo aquilo compõe parcelas, às vezes inconscientes, da minha maneira de ver o mundo, de ver cada parte do mundo, cada coisa do mundo, e nessa coisa, cada aspecto que eu vou aspirar, que eu vou ter interesse por ela. E, filtrado dessa maneira, este impulso primitivo da psique humana chega em nossa consciência. Aí, já remodelado por tudo aquilo que eu carrego dentro do meu processo psíquico e que joguei naquela coisa. Que com eles eu podei, eu lixei, eu pintei, eu reproduzi, eu consertei, eu, enfim, modelei aquele espírito de desajuste com o mundo que eu estou trazendo lá do meu inconsciente. Esse espírito de desajuste com o mundo é que é a necessidade, é que é a carência, é que é a inspiração, a inauguração do meu interesse. Porque é com isso que eu me impulsionei para agir. E essa impulsão para agir, esta minha ligação com um aspecto do mundo, é que me faz estar me esforçando para obter aquela satisfação. Então, para obter a satisfação, eu crio o interesse, eu jogo esse interesse no mundo, pesquiso o seu retorno e realizo esse interesse, obtendo esse retorno. E aí, enquanto está nessa filtragem, enquanto está nesse processo de objetivação, de se tornar algo realmente impulsionador da minha ação, realmente capaz de provocar um movimento modificador do mundo, eu estou no campo da conduta. Eu estou elaborando o que eu
vou fazer, com aquilo que eu me permito fazer, com aquela carência que eu tenho do mundo, com aquele impulso para me relacionar com o mundo, para me aplicar sobre o mundo. E isso aí é a conduta. A conduta, então, é o tratamento materializador, o tratamento conscientizador ou o tratamento concretizador do interesse. Aí eu estou todo preparado para ir lá e pegar a coisa, para ir lá e cortar a árvore, para ir lá e derrubar o coco, para ir lá e beber o copo d'água, enfim, para realizar o meu interesse, me servindo do mundo para isso. E aí eu cheguei no comportamento, que é pura ação, que é a concretização de aquilo tudo que foi elaborado até agora. Primeiro, a parte inconsciente, depois, a parte teleológica, principiológica, as duas coisas, que é a formação do meu projeto de conduta, ou melhor, do meu projeto de comportamento, porque essa formação é a própria conduta que eu elejo. E, em terceiro lugar, esse final que eu falei, que é a minha projeção captadora do aspecto do mundo que eu julguei útil para realizar meu interesse. Então, jogando isso dentro do direito do trabalho, a pessoa quer dinheiro, ela está com fome, ela está com frio, ela está com gripe, com o nariz escorrendo, precisa de algo que resolva esse problema para ela. Enfim, ela tem uma necessidade de satisfazer essa carência originária dela. E aí, passa por todo esse processo. Toma consciência daquelas predeterminações pessoais que estão lá no meu íntimo, lá no meu inconsciente. Joga isso através da sua formação da personalidade, a sua formação psíquica da personalidade, aplicando suas noções de moral, suas noções de técnica e tecnologia, as suas noções de vida em sociedade, de sociabilidade. E, com isto, extraindo do objeto que encontrou a utilidade de que ele carece. Então, ele realizou o processo do interesse. Aí é que ele vai ver se aquela utilidade, se aquele ponto de satisfação que ele procurou é realmente capaz, se a suposição dele ao eleger aquele objeto de conquista está certa, realizando o seu interesse e, com isto, satisfazendo a sua necessidade, extinguindo a sua carência. Que aqui eu estou falando em necessidade, em carência, como se a necessidade fosse ir à frente para pegar algo que está visível por mim no meu futuro. Seja daqui a meio minuto, seja daqui a 1 século e meio. Mas, quando eu falo em carência, eu estou olhando para o meu passado. A carência é a falta, é a necessidade insatisfeita que eu trouxe do momento anterior. Mas as duas ensejam o mesmo processo da busca de satisfação. Eu, então, vou realizar o interesse, que é o aspecto ativo desse processo de busca de satisfação, e, com a realização desse interesse, eu almejo satisfazer a minha necessidade que está para frente e suprir a minha carência que veio de trás. Então, eu completei o processo volitivo frente ao mundo. E se
desse processo volitivo surgiu um meio para a minha realização do interesse, eu notei que o que é capaz, o que tem a propriedade de suprir o meu interesse, a minha carência, é dinheiro. Como é que se realiza o dinheiro numa sociedade ligada às relações econômicas de produção de riqueza? Se realiza esse dinheiro produzindo essas riquezas para o outro. E aí eu vou poder vendê-las a esse outro. Ou então vou entregar a minha força de fazer e vender aquele objeto da minha habilidade para que o outro use. É a cessão da força de trabalho. Eu não estou cedendo a peça pronta, igual acontece na primeira alternativa. Desculpe. Não. Na primeira alternativa, eu chegava à coisa final e a oferecia para uma operação de compra e venda. Uma operação bem mais objetiva. Aqui não. Eu vou entregar a minha força de trabalho, que é parte da minha personalidade, para o outro. Só que ao entregar esta minha força de trabalho, esta minha habilidade produtiva, psiquicamente elaborada, eu estou pondo à disposição dele a minha própria personalidade, o meu próprio ser, porque eu não entrego uma possibilidade de agir, uma força de trabalho, da mesma maneira que eu entrego uma notícia. Aconteceu isso. Hoje deu notícia de que todas as saídas de Belo Horizonte estão integralmente ou parcialmente impedidas por causa de enchentes, desabamentos, desmoronamentos e chuvas copiosas. Não. Isto é uma informação que eu não vou entregar para o outro cada trecho de estrada, de ponte, de rio, que esteja saindo da sua rotina normal de funcionar sobre a Terra. Eu estou simplesmente entregando a noção daquilo. Eu estou fazendo algo pela consciência dele, não pela existência física sobre o mundo. Então, neste caso, eu vou ter uma relação diferente com a outra pessoa. Pode até ser uma relação de trabalho, igual nós já falamos muito, mas é uma relação de trabalho de outra maneira, que não é aquela do trabalho de que nós estamos tratando, que é o trabalho empregatício, que é o trabalho em que efetivamente eu coloco a minha personalidade a ser conduzida e liderada pelo outro. Mais fácil falar em conduzida, mais adequado falar em conduzida do que em liderada, porque a liderança é com sugestões, o conduzida é com comandos. Aqui eu estou no âmbito dos comandos, ou, como se fala, das ordens dadas. Essas ordens tanto podem vir sobre a forma da expressão oral da sua maneira de exigência, ou de uma estrutura que evidencia, que mostra em evidência essa destinação. Então, o fulano me cedeu a força de trabalho dele. Vamos passar para o outro lado agora, para o lado do empregador. Me cedeu a força de trabalho dele, me cedendo, me emprestando, me disponibilizando. É a melhor alternativa, porque ele coloca à minha disposição. Mas ele não põe num pacotinho e me entrega. Me disponibilizando
a sua personalidade. Eu vou usar delas características, as possibilidades que se adunam ao meu propósito, ao meu interesse. E aí eu dou os comandos que a pessoa vai realizar com aquela personalidade. No artigo 483 da CLT, estão estabelecidos os limites últimos, os limites que estão fazendo divisa com a própria ilicitude da exigência patronal. Porque se ele for além daquele limite, ele está cometendo uma ilicitude, um ilícito contra o empregado. Então, ali, no 483, estão exatamente os limites que podem levar o empregado a tomar atitudes, a realizar atitudes extintivas daquele desvio de apropriação ou aquele desvio, tanto pode ser exagero meramente quantitativo, quanto adulteração. Então, tanto é uma ilicitude de descumprimento dos cuidados contratuais, relacionais, melhor dizendo, do trabalho, tanto é o fato de exagerar no pedido, na ordem, né? Como eu falei agora mesmo, quanto mudar a qualidade. Então, são o excesso e a adulteração dos interesses, dos objetivos, dos comportamentos constantes da relação de emprego. Aí, então, lá estão esses compendiados, esses aspectos que podem levar até à dissolução do contrato de trabalho por culpa do empregador. Se bem que isso acontece na realidade muito mais de que as ilicitudes previstas no artigo 482, que são o contrário, que são o empregado, por suas ações desviantes, ensejar ao empregador a oportunidade de romper o vínculo trabalhista. Então, mas eu estou fazendo uma comparação entre as duas para situar melhor vocês. O que interessa, é o que eu vinha falando, são as do 483, as que são ilicitudes praticadas pelo empregador e que muitas vezes o empregado tolera devido à sua necessidade básica que o fez entrar nesse processo de relação de emprego para obter exatamente o salário que o empregador se compromete ali a entregar. E uma das ilicitudes é exatamente não efetivar essa entrega. Mas então, chegamos no comportamento. Comportamento que da pessoa que está trabalhando? Não. Isso é uma ótica perversa da sociedade. O comportamento a que a gente se refere nesse momento, o comportamento que constitui a realização ou a execução dos objetos da relação de emprego, são os comportamentos dos dois lados, tanto do empregado quanto do empregador, tendo o comportamento como a realização das obrigações que assumiram. Quer dizer, a obrigação de pagar o salário e todas as outras obrigações patronais. A obrigação de ceder à força de trabalho e todas as outras obrigações correlatas do empregado. E aí eles podem realizar, com a continuidade que lhe caracteriza, a relação de emprego. E com esta realização da relação de emprego, que é o interesse, que está no interesse das partes, está realizando esse interesse e suprindo aquela carência, satisfazendo aquela necessidade primitiva a esse esquema. Isto é o comportamento
comportarem. É como eu me portar na presença do outro. Eu me comprometer a lhe conceder, a lhe realizar determinada necessidade. O determinado interesse, melhor dizendo. Eu realizo aquilo e satisfaço a necessidade dele. Com isso, o que eu estou fazendo? Estou cumprindo a minha obrigação contratual. Estou dando dinamismo à minha relação de emprego, que é regida por aquele contrato que nós celebramos. Então, é este o contrato. Aqui nós podemos dar um conceito dele que vai ser paralelo, andando na mesma direção, mas bastante diferente de todos esses livros que eu já mostrei para vocês em um momento ou outro, e dos outros que eu citei e não mostrei, ou que eu não citei e nem mostrei, mas existe, está aí nas prateleiras das bibliotecas, estão aí nas prateleiras das bibliotecas e das livrarias, à espera de que vocês compareçam lá, no caso das livrarias, para efetivar uma operação também de satisfação da necessidade e realização do interesse alheio, mas realizada de outra maneira e com outra finalidade, que é a compra e venda, o contrato de compra e venda do livro ambicionado. Então, visto dessa maneira, o contrato individual de trabalho é a conjugação de esforços para a realização de interesses contrapostos que consistem na tomada da força de trabalho alheia mediante o pagamento de um salário subsistencial. Nenhum autor põe esse subsistencial aí, mas todos eles sabem que isso existe, que isso é fundamental para o contrato. Eu falei que o contrato é o fundamental para a relação jurídica. Aqui eu estou falando que a realização das obrigações, seja de pagar, seja a de pagar, remunerar, enfim, qualquer substantivo na nossa língua, hoje usa-se muito até de outras línguas, usam-se muito até os de outras línguas, com o interesse de estabelecer, de realizar, de satisfazer uma relação trabalhista. Pois bem, sem esse pagamento, sem a realização dessa obrigação, sem a realização desse interesse, o contrato não foi executado. O contrato não foi transformado nas ações transformadoras do mundo a que ele se destinava. Então, importante constar aí o pagamento como obrigação, a remuneração como obrigação do empregador, consequentemente, como vantagem contratual do empregado, como direito contratual do empregado, obrigação do empregador e direito do empregado. Já o outro aspecto que eu falei, que é a cessão da força de trabalho, tem os polos invertidos. O interesse vai constituir com o pagamento a satisfação desse interesse do empregado, mediante um ato do empregador. Quer dizer, na relação de trabalho, eu vou ter, da mesma maneira que um monte de relações contratuais, obrigações recíprocas
com vantagens recíprocas. O que é a obrigação de um é a satisfação do outro, e vice-versa. Esse vice-versa é o que eu expresso desde o início das nossas aulas com a figura do interesse contrapositivo. Aqueles interesses que se colocam frente a frente com o outro, não para se opor, mas para se porem vis-à-vis, para se porem frente a frente, para, enfim, realizar os interesses recíprocos. Isso aí é o contrato. Por isso, aquela definição está dada. Podemos ampliá-la para ter um conceito complexo do contrato individual de trabalho. O contrato individual do trabalho é a composição de interesses com a criação de obrigações recíprocas dos contratantes para a realização do interesse da outra parte, reciprocamente obrigadas pela composição de interesses que realizam através do mesmo contrato. Volta atrás, copia isso aí no papel, memorializa da maneira mais eficiente que possam, porque isso, como eu falei ao falar no contrato, é a peça básica do nosso direito do trabalho. Não é o início dele, que o início dele é com a relação, mas a relação é criada pelo contrato, então está aí uma sucessão lógica obrigatória e ininterrupta. Ao se fazer um, contemporaneamente estão se fazendo os outros. Interesse, a obrigação de reciprocidade na realização desse interesse, que é o contrato, e o ato concreto de composição desses interesses das partes e realização dos mesmos, para satisfazer as respectivas necessidades. Então, dada aquela definição mais resumida e este conceito mais amplo, mais próximo da realidade, então podemos dizer que o contrato de trabalho é a peça fonte do direito que primeiro existe no campo do direito do trabalho e que realiza esse direito do trabalho, abrindo todas as possibilidades relacionais futuras. É claro que, para isso, esse contrato assume sérias diferenças. Eu expliquei para vocês na aula anterior. Eu dei um modelo de instrumento de contrato. Pois bem, naquele instrumento de contrato é que fica expresso, marcado, tudo isso que foi acordado entre as partes, que foi contraído, daí é que vem contrato, entre as partes. E como há uma grande diversidade nesse contraído, nós temos diferenças das mais diversas naturezas. Temos a diferença do papel inicial, que um recebe e o outro paga a mesma obrigação, que é obrigação para um e vantagem para o outro. E, reciprocamente, o outro vai também receber e pagar o que foi contratado como obrigação do outro lado. E cada obrigação tem, do lado contraposto, a sua a vantagem que ela oferta. Obrigado é aquele que se está comprometido, está juridicamente comprometido a
propiciar uma vantagem para o outro. Então, essa diversidade que existe entre os contratos pode ser material, pode ser finalística, pode ser exordial no início, na combinação entre os dois. E pode ser em todas as características secundárias que carecem essas obrigações principais ou essas vantagens principais que o contrato nos oferta. Então, pode ser diferença no tempo, diferença na continuidade, diferença tanto no tempo, eu falei no tempo e cortei, tanto no tempo de prestação do serviço, quanto nas datas de pagamento, que é a obrigação do outro lado, quanto na duração daquele contrato ao longo do tempo. Tudo isso aí pode ser estipulado, se não for a lei atua substitutivamente para normatizar esses aspectos. Mas, além desses, existem outros aspectos. Então, nós começamos a estudar agora as classificações. O nome mais correto, mas não o mais comum, é a taxonomia, que significa a classificação das obrigações contrapostas, da natureza do próprio contrato. Então, aí nós vamos ver que ele se prende à sua origem e à sua finalidade, ao seu objetivo final. E vamos começar, então, essas observações sobre características do contrato, muitas delas levando, inclusive, a novos tipos de contratos trabalhistas. O primeiro que nós vamos examinar é o aspecto do contrato que trata da sua temporalidade. Dentro da temporalidade, como eu já falei, eu tenho 3 aspectos diferentes. O primeiro deles, que é o tempo que eu vou trabalhar em cada dia. A isso a gente chama de jornada. O segundo aspecto é quanto que esse contrato vai durar. Isso aí a gente chama de duração do contrato. Pode ser um contrato que tem uma duração indeterminada, ou a palavra melhor seria prazo. Um prazo para o contrato indeterminado. Eu não sei se eu vou trabalhar para esse empregador meu há 2 meses, 1 ano inteiro, 10 anos, ou se eu vou ficar lá até me aposentar, caso eu ainda consiga aposentar com essa legislação atual da previdenciária, que praticamente eliminou as possibilidades de aposentadoria do empregado. Por quê? Pergunta ao professor de previdenciário. E vamos continuar com o nosso caso aqui. Então, contrato com prazo indeterminado. Este contrato com prazo indeterminado é a regra, é a forma habitual de eu contratar relações de emprego. Por que é a forma habitual? Porque presume-se que o serviço que eu preciso, o serviço que vai se integrar à minha realização, à minha autorrealização, à satisfação das minhas necessidades, vai durar enquanto essas necessidades existirem. E as necessidades da pessoa humana existem até que ela morra. Ou então, no caso de uma empresa, pessoa jurídica, que também pode ser empregador, também pode ser contratante na posição de empregador, a empresa ambiciona ser permanente, a não sofrer extinção nunca. E como ela estava carente do trabalho do empregado para
realizar as funções dela, os interesses dela. O lógico, na cabeça consequencialista dos seres humanos, é de que ela vai ter necessidade daquele serviço permanentemente. De que ela, durante todo o seu funcionamento ao longo do tempo, vai precisar de receber de alguém a força de trabalho compatível com a realização de necessidades dela, das necessidades dela. Então, isso aí é intemporal. Isso aí é ininterrupto. Isso aí é duradouro, se prolonga no tempo. É o que muitos autores chamam essa duração, que bate com a característica da relação de emprego lá de trás, da durabilidade ou continuidade, ou permanência, que eu acho errado, e também da não eventualidade. Então, este aspecto, esta primeira característica do nosso classificatória do nosso contrato individual de trabalho, quer dizer que concebe-se que as relações de emprego são para durar. Durar intemporalmente, sem determinar um fim qualquer. Então, quando tem essa característica no contrato, a gente o denomina de contrato, com todos os contratos trabalhistas, né? Só que aqui eu vou dividir em duas categorias opostas, que uma é o contrato de prazo determinado, ainda não falei nisso. O outro, esse que nós acabamos de falar, que é o contrato de prazo indeterminado. Então eu tenho o indeterminado, que é este que eu expliquei, que não tem um fim previsto e nem previsível, mas simplesmente possível, porque não existe contrato de trabalho eterno. Então eu vou te explicar daqui a poucos minutos. E o outro, o contrário a ele, o diferente dele, é o contrato por prazo contrato por prazo determinado. A diferença básica ostensiva entre os dois é de que no primeiro, no contrato por prazo indeterminado, não determinado, eu vou ter a carência ou a inexistência de uma cláusula. Cláusula é o aspecto ostensivo, sensorial do instrumento. Uma cláusula que comboie, que me apresente uma condição de fixação de prazo terminal do contrato. E eu gosto de usar essa palavra, terminal, porque se associa com aqueles doentes que eu já estou prevendo a morte deles. Aqui também, isso é a previsão da morte da relação de emprego. Do contrato? Não. Muita gente fala que é do contrato, mas contrato não morre porque contrato não nasce. Contrato é fruto de uma elaboração. E esta elaboração se prende ao tempo. Quando eu não prevejo o término desse tempo em que o contrato está elaborado, em que a relação está vigendo, aí eu tenho o contrato por prazo indeterminado. Quando essa elaboração se prende ao tempo, dizendo que vai durar até... Não, vamos deixar para dizer isso daqui a pouquinho, a gente está examinando esse contrato por prazo determinado. Mas então, devido a essa característica de prolongamento da vida do cidadão e previsão de continuidade da demanda de serviços da empresa, eu vou ter como regra geral no direito do trabalho o contrato por prazo indeterminado. Que eu estava falando de cláusula e condição, a cláusula não há
neste caso, uma cláusula do instrumento contratual que corresponda, que comboie, que traga em si, que me mostre uma previsão de duração da relação. Não tem. Então, ele é por prazo indeterminado. Por quê? Exatamente porque as partes não determinaram o prazo. Então, eu tenho a razão pela qual isso existe, que é a natural tendência das relações de emprego de se prolongarem indeterminadamente no tempo. Quer dizer, as relações de emprego normalmente não são feitas com uma previsão de extinção das suas respectivas obrigações e vantagens, obrigações e direitos. Por isso ela é de prazo indeterminado. Se bem que nos últimos, vamos dizer, 50 anos, que é uma média, isto começou, por exemplo, com o Fundo de Garantia, criado em 66, se não me engano, mas redisciplinado. 66, 67. Redisciplinado logo em seguida para permitir que o empregado, mandado embora pelo empregador a qualquer momento, libere uns depósitos indenizatórios que o empregador é obrigado a fazer numa conta vinculada aos dois na Caixa Econômica Federal. Até algum tempo atrás, antes de existirem esses fundos especializados, antes de existir a assistência em forma de pensões, de auxílio isso, auxílio aquilo, benefício isso, benefício aquilo, tal, formas artificiais, mas muitas vezes necessárias de garantir a subsistência da pessoa humana, porque ela não tem um vínculo trabalhista, ou porque não pode, com problemas de saúde, ou porque não existe emprego, aí tem o auxílio-desemprego, e vão se acumulando esses aspectos. Mas isso tudo, então, começou a facilitar a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, exatamente com a lei do Fundo de Garantia. Mas, naquela época, os ataques ou os danos aplicados contra a legislação trabalhista, ou melhor, contra a situação das relações de trabalho, ainda eram tímidas, porque a sociedade ainda não, a sociedade fabril, empresarial, econômica e tal, ainda não tinha desenvolvido a desfaçatez do neoliberalismo, do neocapitalismo, que não se preocupam com o aspecto vital do empregado, com a condição humana do empregado. Eles falam que não estão se preocupando com a legislação estatal, com a determinação ou a função determinística do direito do trabalho. Não, eles não estão se preocupando, é com a pessoa, é com o bem-estar, é com a subsistência do empregado e de sua família. Porque o empregado, como escravo antigamente, ele produz 3 coisas para a sociedade. O produto que é feito com a sua força de trabalho cedida é o primeiro. O salário que ele recebe e o transforma em consumidor dentro dessa mesma sociedade é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é o ganho, a vantagem que ele concede para o empregador. Então, a produção para a sociedade,
a vantagem para o empregador e a subsistência do empregador. Estas são as figuras que resultam para o empregado da relação de emprego. E se eu passo a medir simplesmente em termos econômico-contábeis a relação monetarizada entre o empregado e o empregador, vai virar apenas uma conta de chegar entre o que o empregador ganha e o que ele pretende ganhar. Os chamados cortes de custo. E o que o direito do trabalho tem feito nos últimos 30 anos é exatamente fazer com que essa conta de chegar chegue mais para o interesse do empregador, com os tais cortes de custo. E aí está desfigurando a proteção do ser humano, desfigurando as relações de emprego e, pior do que tudo isso, transformando a figura do homem gregário, do homem socialmente integrado, naquilo que Hobbes falava, que o homem é o lobo do homem. E esse lobo está com seus dentes mais afiados. Hoje não é mais lobo. O homem é o lobisomem do homem. E então nós estamos vendo, desculpem tudo isto, que é mais importante do que a técnica do direito do trabalho, e por isso tinha que ter vindo num momento especial do nosso curso. Mas aqui eu falei nisso como instrumento intelectual de análise das relações de emprego. Vamos voltar para a nossa relação de emprego, dentro dela vamos voltar para a fonte básica dela, que é o contrato de trabalho, porque é o que a cria. E vamos encerrar essa parte da temporalidade do contrato. Qual é a temporalidade? Nós temos um contrato, resumindo essa parte que eu já falei, eu faço questão de ir dando essas noções bastante lentas, de uma forma bastante repetitiva, por causa da oralidade que nós temos aqui. Vocês têm aí a aula gravada à disposição de vocês nos recursos da UFMG, mas, em último caso, se desse qualquer pane lá, qualquer coisa, eu tenho elas aqui também à disposição de vocês. Mas a memória da fala e da apresentação assim, gestual é muito boa, mas se ela faltar, se eu precisar de rediscuti-la, de reestudá-la, de criticá-la, de corrigi-la, ela me oferece mais dificuldade de que um texto escrito, né? Ou de que um texto que eu resumi com frases lá no quadro, para vocês copiarem. Então, eu repetindo, primeiro, eu estou contribuindo para vocês fixarem melhor essas ideias. Segundo, se vocês precisarem pesquisá-lo, eu estou contribuindo porque tem assertivas relativas a cada aspecto que eu ensino, várias vezes em nossas aulas. Então, vocês podem achá-la em diversas entradas nas aulas dadas, no arquivo das aulas dadas. Então, vamos fechar. O contrato individual de trabalho pode ser por prazo indeterminado e por prazo determinado. Vejam que ele é sempre por prazo, porque o eventual, o instantâneo, o de curtíssimo período de tempo, e melhor que tudo isso, aquele que não se insere na necessidade permanente do empregador, esses eu posso determinar o prazo deles. Ou melhor, eles nem sequer chegam a constituir um contrato de trabalho, uma relação trabalhista. Eles são contratos momentâneos.
Mas aí eu tenho esta necessidade, não de uma maneira permanente, de uma maneira às vezes duradoura, quer dizer, não eventual, mas que se prolonga ao longo do tempo. Aí eu faço, ao invés de não fazer contrato trabalhista, posso até fazer outro de prestação de serviço autônomo, de serviço episódico, que não se prolonga no tempo. Posso fazer o que for possível, já que não configurei o conceito e as características da relação de emprego. Mas, se eu vou prolongar no tempo, quer dizer, deixou de ser eventual, passou a ser não eventual, como as características da relação de emprego, do contrato de trabalho e do direito de trabalho exigem. E aí eu peguei este contrato e determinei um prazo para ele viger, para eu poder me apossar da força de trabalho do empregado e lhe pagar salário. Isso aí vai ter uma diferença prática imensa na realização do contrato. Estou com a garganta irritada hoje, começa a coçar, eu espirro, eu tuço, tem que calar a boca um pouquinho de vez em quando. Fiquem felizes, porque aí vocês estão recebendo menos coisa para constituir a obrigação de vocês. Mas seria muito bom, muito recomendável que vocês recebessem, aprendessem, entendessem, memorizassem e criticassem muito mais coisa. Porque isso aqui é um instrumento profissional de vocês. É o bisturi, é a régua T, é a calculadora HP, é o ferrinho de dentista, é a trena, a máquina de cálculo para o agrônomo, o agrimensor. Então, isto aqui que eu estou passando para vocês, eu estou os habilitando a serem cidadãos úteis à sociedade dentro do campo do direito. Por coisa, né? Mas então vamos voltar. Eu acabei de explicar o contrato por prazo indeterminado. Simplesmente eu não determinei o prazo. Então não tem prazo? Tem, porque não existe contrato de trabalho empregatício eventual. O próprio artigo 2º da Constituição já diz que não eventual. E o 3º mostra isso também. Mas então, trabalho não eventual. Quer dizer, um trabalho que tem um prazo. Pode ser um prazo determinado ou indeterminado. Tem um prazo, nós sabemos que tem um prazo, eu não sei qual que é. O empregado vai trabalhar, o empregador mensalmente vai lhe pagar o salário, 2 vezes por ano vai lhe pagar uma parte que não corresponde ao trabalho imediato, que são as férias e o 13º salário, e vão tocar essa relação deles com o empregador, se apossando, o empregador se apropriando da força de trabalho do empregado, cristalizada num objeto do empregador. Depende, às vezes o empregador não tem aquele objeto. Suponhamos que ele contrate um pescador, que ele contrate um caçador, que ele contrate um lenhador. Essas figuras hoje na nossa sociedade são bastante restritas por outros ramos do direito, mas continuam a existir. Tem uma regulamentação, exige licença, exige um monte de coisa e tal, mas isso são realizadas. E o pior é que muitas vezes, eu acho até que mais do que às vezes regulares, elas são realizadas ilicitamente, clandestinamente, sem as licenças e a disciplina necessárias impostas pelo poder público. Então, aqui, no caso do trabalho, só interessam 2. Então, vamos supor que qualquer atividade que nós mencionarmos.
estejam dentro da legalidade. Essas aí, o empregador não tem algo em que vai se concretizar o trabalho do empregado. A concretização desse trabalho vai ocorrer exatamente na busca, na conquista, no objeto último da aplicação da força de trabalho do empregado. A hora que ele pesca o peixe, a hora que ele traz a lenha, a hora que ele... que mais que eu falei? Nesses exemplos em que a atuação do empregado é que propicia o bem para o empregador. Não é só afeiçoá-lo às necessidades do empregador. Não é só modificá-lo como parte do mundo para que o empregador se aproprie e o legitime como produto. Produto de quê? Do trabalho do outro. Então, esse negócio de chamar os produtores rurais, os industriais de produtores e a função deles de produção está absurdamente errado. Porque o que a atividade combinada dos dois, do empregador e do empregado, faz é usar a força de trabalho do empregado para a produção. Então, quanto a esse aspecto finalístico, teleológico, está evidente que quem é produtor é o empregado. Da mesma maneira que no caso da modificação de um bem, seja ele do empregador ou não. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo de um bem que não é do empregador e que é inapropriável. O ar, os gases que estão aí na atmosfera, principalmente o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio, que são os três, nessa ordem, que mais existem na atmosfera. O empregado aciona lá as máquinas, ou enche o balão de aniversário, de propaganda de loja que é maior, com um determinado ar. Para separar um do outro, ele usa o processo da hidrólise. Acho que não sei se é hidrólise, não. Que faz a água ferver até evaporar. Ela evapora separando o hidrogênio do oxigênio, porque a água é composta pelos dois, né? O velho H2O. Não pode falar isso, porque hoje H2O é um refrigerante da Coca-Cola. Então, não é H2O. Coca-Cola, Brahma, sei lá o quê. Mas, então, não existe livre na atmosfera um punhado de oxigênio, um punhado de hidrogênio. A separação dos dois se dá através dessa hidrólise. Eu acho que o nome não é esse, não, mas não está surgindo agora. Da água. O empregado é que faz isso. O pescador que leva peixe para grande indústria de pescados, que vai vender peixe do mar até lá no Pantanal, ou nas margens do Rio Amazonas, onde existe a maior quantidade de peixes. De quê? Da Amazônia? Do Mato Grosso? Do Brasil? Não, meus senhores. Do mundo! Quem vai lá buscar é o dono da indústria? Não. Ele não vai se apropriar lá do peixe. Ele vai se apropriar do trabalho do pescador, de trazer ele até na porta da fábrica e entregar. Ou mediante um preço, ou mediante um salário. Se for mediante um preço, é compra e venda. Se for mediante um salário, é relação de emprego. Então, o empregado é que é o produtor. Voltando para o nosso assunto. Então, o contrato por prazo indeterminado é a regra geral da relação de emprego. Toda vez que eu estipulo no instrumento de contrato todas as convenções necessárias entre eu e o meu empregado, mas não coloco lá o prazo de duração do contrato, eu estou celebrando o contrato por prazo indeterminado.
como é a regra geral, como é o tipo de trabalho mais comum, a omissão iguala-se, a omissão se torna uma forma de declaração de que o prazo é indeterminado. Quer dizer, de que eu não fixei data para terminar aquele prazo da relação de emprego. E aí vem um detalhe. Então, o que aconteceu com isso? Foi omitido? Não, não foi omitido. Eu tenho 3 aspectos dentro desta diferenciação entre o contrato de prazo determinado e o de prazo indeterminado. O primeiro deles é que eu não determino normalmente o prazo. O contrato é prazo indeterminado. É a regra geral. É da natureza da relação do contrato. Da relação e do contrato. O segundo aspecto é que, em determinados casos, quando se justifica a determinação de prazo, porque a alteração do bem do mundo através da projeção da força de trabalho do empregado naturalmente, por sua própria natureza, habitualmente com uma duração determinada. Por exemplo, época do plantio, época da safra, época de verão, quando, vamos supor, vou combater formiga na minha fazenda, época de inverno, quando eu vou ter que providenciar água, porque os córregos da minha fazenda secam, simplesmente porque eu, meu pai, meu avô, a desmatamos toda. E com isso sacrificamos os pequenos cursos d'água que começaram ali e depois viraram o Rio São Francisco. Aí, nesses casos, o objeto da relação de emprego, o objeto do trabalho a ser aplicado, já tem uma duração, já tem uma limitação do tempo. Então, eu faço o contrato por prazo determinado. E o terceiro aspecto é quando eu não menciono nenhum dos dois. Como o primeiro, do prazo indeterminado, é que é a regra geral, é que é o hábito, é que é a maior parte dos contratos de trabalho que existem no país, então, omitida a referência a prazo, e eu estou fazendo a mesma coisa que se eu dissesse que ele é indeterminado. O que quer dizer isso? Que ele é indeterminado. Então, com o passar do tempo, os empregadores, para fugirem da legislação trabalhista, para fugirem da acumulação de vantagens e de obrigações para o empregado, eles vão procurando cada vez mais deteriorar esses vínculos garantes do empregado. Eu agora estou falando isso quanto ao prazo indeterminado. Eles tiram o prazo determinado, fogem dele igual o diabo da cruz e dão uma justificativa, botam um prazo determinado e a cada reforma, deforma do direito do trabalho, eles caçam uma maneira de abrir mais a porteira dos prazos determinados. E isso aí é uma das coisas que me fizeram falar para vocês que hoje a assinatura do instrumento do contrato é mais vantagem para o empregador. Eu não falei que se não tem nada escrito, se não tem nada expressamente convencionado, o prazo é indeterminado. Então, se o empregador quer determinar o prazo, ele tem que fazer por escrito, ele tem que botar no instrumento de contrato. E aí, cada vez mais, eles abrem outras portas para o contrato por prazo determinado. É a visão que a nossa sociedade, que empoderou essas pessoas ditadoras da vida econômica,
determina e vive com os nossos empregados. E a última coisa que eu tenho que falar sobre isso é quanto ao término, as formas de término desse contrato de prazo determinado ou indeterminado. São também diferentes, dadas as consequências da determinação ou indeterminação do prazo. Eu vou deixar para falar isso na próxima aula, tá? Estão faltando 10 minutos para acabar a aula. Vocês aguardem a próxima que a gente dá uma espremidinha aí e compensa essa diferença. Minha garganta realmente está pedindo um silêncio. Acabar. Tudo de bom para vocês. Felicidades e até a próxima aula.